Pessoal, então bom dia. Então a convite aí do professor Ivan Carvalho, meu professor e meu amigo também. Hoje vou comentar um pouco sobre a produção de semente no inverno aqui no estado do Tocantins. Hoje é 12 de maio, estamos aqui no município da Lagoa da Confusão, então implantando campos de produção de sementes de soja. Então primeiramente vou me apresentar. Meu nome é Vinícius Jardel Zareski, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen, em 2015. Posteriormente, realizei o meu mestrado e doutorado na UFPEL, na área de Ciência e Tecnologia de Sementes. Posteriormente, entrei então no grupo SLC Agrícola como trainee de produção de sementes e passado um ano então estou atuando na área de produção de sementes do grupo SLC. Então, comentando um pouco sobre a questão do estado do Tocantins, aqui no estado do Tocantins, então são 5 pequenos municípios que são autorizados então pelo Ministério da Agricultura a realizar então produção de sementes, pesquisas e melhoramento então no período do inverno, então no caso do mês de maio. Por que aqui então é liberada a produção de semente no inverno? Então aqui com o corte das chuvas, né? A princípio, a partir de agora, do dia 4, 5 de maio, não ocorrem mais chuvas até setembro. E essa soja então ela é irrigada então pelo mesmo sistema do arroz. Entretanto, essa água não entra em contato com a cultura, né? Não entra em contato com as plantas. Ela é irrigada em canais centrais e canais mais estreitos, né? Dentro das parcelas que posteriormente eu vou mostrar aqui para vocês. Mas a primeira pergunta que vocês devem estar pedindo: por que produzir no inverno, né? Qual a necessidade? Então a gente trabalha aí com 2 caminhos. Empresas de melhoramento lançando materiais pré-comerciais, avançando gerações. Essa é uma boa alternativa a realizar aqui no Tocantins. E outras então são as próprias sementeiras, que no caso eu atuo aqui, que é a intenção quando a gente perde alguns materiais, por exemplo, no estado do Goiás e Bahia, como na safra 2020 foi um ano muito chuvoso. A gente acaba perdendo a produção e tem que trazer para o Tocantins então para atingir os volumes estipulados, entregar então nas fazendas o volume que a gente sempre foi planejado e também atender os clientes via comercial. Em relação ao manejo aqui da cultura, praticamente essas 60 mil hectares que são cultivadas aqui no estado do Tocantins, elas são em sistema posterior à cultura do arroz. Então na atual safra então 19/20, o pessoal aqui teve uma excelente produção de arroz, né, acima de 100 sacos por hectare, tendo então um preço ótimo. Eles estão eles estão alavancando muito bem a produção e gerando boa rentabilidade, realizando então a cultura do arroz. Posteriormente, agora em maio, entra com a soja semente para colher lá a partir da metade do mês de julho. Outro fator que ocorre muito, essa soja que vem aqui então não é só do estado de Goiás, Bahia, da região do Cerrado. Então produtores, empresas, que eu não preciso citar o nome aí, do estado do Rio Grande do Sul, também estão aqui na safra 2020, realizando então sua produção de semente para levar ao estado do Rio Grande do Sul, inclusive aí para a região de Juí, Júlio de Castilhos, Erechim. Então sementes produzidas aqui irão para lá, né, devido à grande estiagem que teve aí no Rio Grande do Sul na última safra, onde o pessoal não conseguiu atingir suas metas. Então eles vêm produzir aqui no estado do Tocantins. Então, dando continuidade, pessoal, então se falando em sistema de cultivo, a gente tem-se 2 formas, né? A maneira mais tradicional, que é então a colheita do arroz, desseca-se a palha do arroz
e posteriormente realiza-se a queimada da palhada, realiza-se então de 1 ou 2 gradagens, posteriormente passa o rolo e na sequência vem semeando. Então aqui vocês vê na imagem um canal principal, né? Esse canal agora ele está em fase de drenagem, então ele está vazio. E aqui a gente tem as parcelas. Cada parcela então ela é rodeada então desses canais menores, né? E ela apresenta um pequeno grau de desnível, onde então essa água presente nos canais secundários ela é necessária então para irrigar a cultura durante todo o seu ciclo. Essas parcelas aqui então o dimensionamento delas varia muito, então geralmente varia de 3 hectares até no máximo 20, 21 hectares, né? Então elas são todas circundadas por esses canais menores, que após a emergência da cultura é bombeado a água do rio para os canais maiores e desses canais são distribuídos então para os canais menores. Então tem uma legislação vigente, então que tem data específica, então até que os produtores são autorizados a coletar água do rio para realizar o bombeamento para a lavoura. Então aqui agora a gente está numa área que já foi realizado uma queimada e uma gradagem. Aqui é necessário então mais uma gradagem e mais o rolo, posteriormente passar o rolo nivelador para depois entrar então realizando a semeadura. Só aqui então está ocorrendo então uma operação bem interessante. O pessoal está passando o rolo, né, numa área já semeada. Por que utiliza o rolo em uma área já semeada? Então, você tem muitos cultivares, inserção do primeiro legume muito baixa. A gente vê a formação de alguns calombos e lá na hora da colheita, aqui a gente pode ver que na hora da colheita vai dificultar. Então a formação desses montes de terra, eles com o rolo compactador, essa operação pode ser realizada, que vai facilitar muito então a colheita mecanizada na sequência. Nesta área aqui ela está bem tranquila, eu acredito que eles vão realizar então só na área da cabeceira mesmo. Então é mais uma operação diferenciada, né, que é utilizada para algumas cultivares com baixa inserção do primeiro legume. Essa operação deve ser realizada 1 ou 2 dias então no máximo após a semeadura. Aqui então está acontecendo a semeadura de uma cultivar de ciclo 8.2, mas no geral são cultivadas desde cultivares de ciclo 6.2 até 8.5. Mas o que acontece em relação ao ciclo dessas cultivares? Cultivares que de um modo geral apresentam um ciclo de 120 dias, por exemplo no estado do Goiás, aqui elas vão fechar um ciclo de por volta de 85 dias. Ou seja, há um encurtamento muito grande no ciclo da cultura devido à alta temperatura então dessa região. A temperatura média aqui deve ficar a partir do mês de junho, julho aí na faixa de acima de 35 graus. Mês de agosto aí com temperaturas acima de 40 graus, bem tranquilo. Em relação à qualidade de sementes, pessoal, eles aí estão na graduação aí. A semente daqui geralmente ela é com excelente qualidade, porque então são dois motivos: ela não pega chuva, né? E seu período de armazenamento é muito curto. A gente colhe essa soja aí início de agosto, então beneficia setembro, a partir da metade de setembro, outubro, novembro, essa soja já está semeada. Então, além de ela não pegar chuva, né,
É uma soja que tem